A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estarmos mais uma vez aqui a fim de falarmos sobre as lições bíblicas dominicais de adultos. É uma lição voltada para um público selecionado, um público preparado, um público maduro. Pastor, e as demais lições são também para públicos especiais e são focadas, cada uma delas, no seu público determinado, dentro dos seus estritos limites, e também são focadas naquilo que pode ser desenvolvido e pode se chegar aos objetivos. Isso é muito importante. E por que eu estou dizendo isso logo aqui na abertura? É que quando você tem no currículo da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, então você pode ali perceber que cada lição é dirigida especialmente para a faixa etária e o público a quem se deseja destinar. Isso é muito importante porque a forma das palavras, a forma da organização, a sistemática da aula, tudo aquilo é pensado para alcançar o máximo objetivo. Portanto, a lição de adultos, embora seja muito próxima da lição de jovens, mas não é a mesma coisa. O professor de adulto, ele tem uma forma, ele tem um modo de atuar diferente do professor de jovens e assim sucessivamente. O professor de jovem não vai querer que o professor de adolescentes tenha o mesmo tipo de atuação. Por exemplo, algumas vezes eu noto que o professor ou a professora, ele se assenta para ensinar. Então forma uma meia-lua ou mesmo um círculo ou um semicírculo a fim de dar a sua aula. É possível isso? Sim, é possível, mas você tem que entender, e este é o motivo pelo qual eu não faço esta aula sentado, mas a faço em pé. Por quê? Porque enquanto estou em pé, eu me movimento. Enquanto eu estou em pé, eu estou em movimento, enfim. Enquanto eu estou em pé, eu estou vendo o ar circulando, o oxigênio, ele está irrigando o meu sangue, o meu corpo, os meus pulmões e também o meu cérebro. Isso é muito importante porque denota força, denota uma energia, um desejo, uma vontade de estar fazendo aquilo que se faz. Mas, pastor, eu ensino sentado por uma necessidade. Eu tenho uma certa idade e então é preciso. Não tem problema nenhum. Isso é, a meu ver, uma exceção. Porém, aqueles professores que costumaram, porque a minha sala é tão pequena, eu ensino cerca de 7, 6 alunos, então é melhor que eu esteja no nível deles. Tem os prós e tem os contras. Os prós, vamos aos prós. Eu já falei, citei uma justificativa. Você está sentado e está no nível do seu aluno. A segunda, você se aproxima mais do seu aluno, já que está num círculo, um semicírculo, então você se aproxima mais dele. Claro, os seus olhares estão no mesmo nível. Mas pense comigo aí. O professor acostuma se assentar, está na mesma nivelação do seu aluno, mas muitas vezes o aluno precisa saber que você é o professor, que ele deve recorrer a você. E eu não estou falando que o professor deva estar num pedestal bem distante dos alunos, olhando o aluno de cima para baixo. Isso não está em questão agora. O que eu estou dizendo é que há uma mobilidade diferenciada quando o professor está em pé. Então, se o professor costuma usar, por exemplo, uma TV, como é que eu estou fazendo agora? Então, apontar a TV, passar o slide, dirigir o olhar do aluno e se dirigir também com o seu olhar para o foco daquilo que se está falando, isso leva a que a mente do aluno
ela possa absorver e guardar melhor do que quando ele está apenas assentado, olhando nos seus olhos, muitas vezes olhando para cima, muitas vezes olhando para baixo, muitas vezes olhando para o seu colega, para o seu companheiro. Segundo pró, em se falar em pé agora, é que o professor usa uma lousa. Lousa foi o substituto do quadro branco, quadro negro. Então, o quadro negro, na verdade, era um quadro verde. Então, se escrevia com o giz e ali era o local onde os alunos fixavam os seus olhares e muitos deles copiavam também. Então, o professor, obviamente, sentado, é quase impossível, e embora sendo possível, é inadequado que o professor se estique todo para escrever na lousa, no quadro branco ou no quadro negro. Não, mas em pé, o professor, ele tem liberdade. Ele escreve do lado de cá, ele atravessa, escreve do lado de lá, ele aponta, ele faz círculos, ele faz quadrados, ele faz um pequeno jogo de competição entre os seus alunos para ver quem sabe as letras, enfim. Essa mobilidade, essa movimentação, ela é importante para dinamizar a aula. Perceba. E eu tenho percebido muito isso, porque eu sou um estudioso, apaixonado da escola bíblica dominical. As classes onde o professor ensina sentado, por conveniência ou por uma necessidade, são classes por natureza que os alunos não perguntam muito. São classes que naturalmente a evasão escolar é alta. Essas classes quase sempre têm problemas de presença com seus alunos. Eu conheço algumas classes que o professor já não consegue mais dar aula porque os alunos fugiram, saltaram fora, como diz aqui o brocardo ou o ditado. Então tenha cuidado com isso, porque se você quer de vez em quando fazer uma dinâmica ou uma aula em que precise se assentar juntamente com seus alunos, como Jesus fazia às vezes, é possível. Mas não faça disso costumeiro. Sempre procure colocar-se diante da classe, bem arrumado, bem organizado, bem cheiroso, bem disposto, porque isso também agrada a Deus. Mas vamos então especificamente para a nossa lição. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do terceiro trimestre, e cujo título é O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Eu coloquei duas Estéres ali para fortalecer. Quero agradecer ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, quero agradecer à mesa diretora da CEADEB pela confiança que tem nos dado, agradecer também ao meu querido irmão Adonias, que Deus te abençoe, é o meu diretor aqui de cenas, é ele quem diz o enquadramento, é ele quem diz o distanciamento, é ele quem diz as cores, se a cor está desaparecendo, se está aparecendo demais, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela vida dele e pelo seu ministério. Que Deus continue abençoando. Hoje nós temos também alguém muito especial, meu querido Guilherme, ou Tio Gui. Tio Gui. Ele ensina crianças, prega para crianças, é também um maestro, grande músico, e hoje está aqui para nos ajudar também nos cortes. É assim que se fala, Adonias? Nos cortes. Corte rápido. Ok, então vamos lá. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha querida irmã. Um abraço também a todo o pessoal da CPAD. Eu vou entrar na lição, senão eu vou ficar fazendo preâmbulo e não entro. Vamos lá, o plano de livramento e o papel de Esther. O texto bíblico, ele vai falar sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O texto áureo diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Que texto magnífico, que texto maravilhoso. É esse texto encontrado em Isaías no capítulo 64 e o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, além de ti, que trabalhe por aquele quem nele espera. Primeira coisa, não existe outro Deus além do nosso Deus. Segundo, se existisse, seria incapaz. O próprio Isaías disse, porque o artífice pega a madeira, o gesso, prata, ouro e o coloca. E dali faz um ídolo, mas ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, contudo não anda. Mas o nosso Deus, Ele fala, Ele ouve, Ele vê, tem os olhos como chamas de fogo, Ele inclina-se para ouvir a oração do necessitado, conforme o texto encontrado em Êxodo, no capítulo 2, os versículos finais. Então, guarda bem este texto, anota aí no seu coração, no seu lápis. Aliás, falando de lápis, falando de anotação, aqui sim eu quero agradecer a Deus pela vida do pessoal da CPAD, o nosso querido pastor presidente da CPAD, Wellington Bezerra da Costa. Também ao querido pastor Ronaldo, meu querido amigo, pastor Ronaldo, que Deus abençoe a todos. Inclusive, Adonias, o querido pastor Edilberto também, que é o editor do Mensageiro da Paz. Tive a honra, a grata honra de conhecê-lo e as suas palavras, o seu modo de viver, o modo de se portar nesses poucos dias, gerou em mim uma certeza. Você, querido pastor Edilberto, é um homem de Deus, um homem preparado para a tarefa que o Senhor colocou sobre os seus ombros. A todo o povo de Deus, a querida tia Joane Bentes, minha querida amiga, que Deus abençoe. Revi tanta gente maravilhosa, tanta gente boa. Meu querido pastor Jamiel Lopes, querido psicólogo, meu Deus, o homem tem mais de 60 livros. É uma máquina, um instrumento utilizado pelo nosso Senhor, pelo seu Santo Espírito, para nos ensinar. E tantas outras pessoas, e que à medida que eu for falando aqui, eu vou citar os seus nomes sim, porque eu quero que todos estejam conectados com a nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá bom? Então aqui foi o 37º COED, Conferência de Escola Dominical. Foram dias magníficos. Aqui está a apostila, porque alguém já disse, né? Que sem apostila o assembleano não vai. Tem que ter uma apostilazinha, nem que seja uma apostila fina, mas tem que ter. E aqui estão as plenárias, os seminários. Meu querido professor Tiago Santos, sim, meu querido pastor Tiago, tive a grata honra de conhecê-lo. Pastor Ezequias Soares, meu Deus, um catedrático. Ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Que honra! O querido pastor Douglas Batista, comentarista também das nossas lições bíblicas lá do Distrito Federal. O pastor Alexandre, sim, pastor Alexandre Coelho, também do Rio de Janeiro, meu Deus eterno. Pastor Marcelo, Jesus da Glória, tanta gente maravilhosa. Pastor Eliezer Moraes, do Rio Grande do Sul, ensinando os jovens a desenvolverem uma cosmovisão cristã. Enfim, está aqui. Se você veio também para o 37º COED, que aconteceu aqui no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, aqui no Centro de Cultura Cristã da Bahia, então coloca aí nos comentários, que para mim vai ser uma honra compartilhar com vocês as minhas impressões desse seminário, o pré, o durante e o pós. Não é antimilênio, não é pós-tribulação, não. É antisseminário, mid-seminário e pós-seminário. Vamos compartilhar, vamos dizer a palestra que mais nos impactou, aquilo que nós estamos já levando para a execução, aquilo que está ainda na forja mental, aquilo que você está se reunindo com o seu comitê aí para levar a efeito. Isso é muito importante, o pós-seminário, ele faz parte. Então aqui também nós tivemos aqui o crachá e aqui o meu certificado.
Olha aqui, que coisa maravilhosa. Coloque aqui o certificado. Porque você não teve o seu certificado, que disseram que ainda vai chegar, não pode querer atrapalhar o meu. O meu já está aqui na mão. Entendeu? Seu Adonias. Então, ok, vamos lá. Então, gente. A verdade prática diz, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Meu Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, coloca aqui nessa câmera. No ano em que morreu o rei Uzias, no capítulo 6 de Isaías, eu vi o Senhor. Meu Deus, eu estava entre os cativos, entre os exilados do povo, junto ao rio Quebar. Então o céu se abriu e eu tive visões de Deus. Eu estava na ilha de Degredo, na ilha de Pátimos. Então eu ouvi uma voz que falava por detrás de mim. E eu me virei para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros. Eu vi um que andava entre os castiçais de ouro e a sua imagem era poderosa, resplandecente, era como filho do homem. Então, foi preciso levar Moisés ao deserto para lhe chamar. Foi preciso levar Ezequiel ao exílio para lhe chamar. Foi necessário levar João para a ilha de Degredo em Pátimos para lhe mostrar aquilo que é, aquilo que era e aquilo que há de ser. Glória a Deus. Deus muitas vezes nos tira aquilo que a gente se apoia para mostrar e para nos ensinar a confiar e a depender dele. Que maravilha. Mas vamos passar, porque senão a gente fica só no texto áureo. E hoje eu estou falador, né? Hoje eu estou falando. Pastor, cadê a lição? Está aqui, eu estou falando. Mas é porque a gente precisa também falar um pouquinho, conversar um pouquinho, eu com você, você comigo. Você precisa comentar mais aí, não acha não? Faz um comentário. Um grande abraço aí também ao pessoal da Rádio Vox. Que Deus abençoe a todos que nos escutam através da Rádio Vox. Aí, principalmente às 19 horas do sábado. Mas você pode também acessar em outros horários. É uma bênção. Querida doutora Alda, uma médica em sua casa. Que Deus te abençoe. Eu fiz esse programa na segunda-feira, não. Foi na quinta-feira. Para mim foi uma grande honra. Vamos ao texto bíblico. Esther capítulo 4, versículo 5 diz. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther, e lhe fez saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Passa aí, meu caro Guilherme. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei,
e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Glória a Deus. Eis aqui, meus amados irmãos, uma leitura abençoada, uma leitura que conta já por si mesma a história, o que aconteceu. Mas vamos então aos objetivos desta lição. O primeiro objetivo é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. O segundo objetivo, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. E o terceiro objetivo, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Eu tenho falado sempre, e não vou repetir, a importância de se perseguir os objetivos na escola bíblica dominical. E cada vez mais eu tenho visto isso, a importância disso. O que é que o objetivo faz? Ele delimita o escopo daquilo que vai ser ensinado para chegar a um objetivo. Então, o que é escopo? É a delimitação. Olha, aqui eu não vou falar mais novamente do reino de Suzã. Não é mais o mote, não é mais o centro, o foco, não. Aqui eu não vou falar mais de Assuero, aqui eu não vou descer a muitas elucubrações acerca da história do reino da Pérsia, de Xerxes, Artaxerxes. Não. Aqui qual é então a motivação? Primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. Primeiro tópico, ele é voltado a relatar o plano de Mardoqueu, o plano de Ramã e o temor de Esther. Ou melhor, o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. Não passa disso. Ah, mas se eu ficar falando do plano vai faltar palavras. Não falta não. Seja incisivo. Vá no ponto. Pense o que vai falar. E fale muito em poucas palavras. Certa vez, eu estava observando um palestrante muito conhecido, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, um grande palestrante. E ele utilizava fichas. Ele não utilizava notebook. Aqui o notebook, na verdade, são as fichas que ele utilizava. Eu utilizo aqui como se foram elas. Ele utilizava fichas e nas fichas ele colocava, então, frases bem curtas, 2, 3, ou às vezes apenas uma frase. E então ele ia falando a frase e ali ele parava naquilo que ele estava querendo dizer. Quando ele passava a sua ficha de papel, então ele passava para a próxima e falava exatamente, cada uma das fichas delimitava o seu tema. Achei aquilo muito interessante, muito importante, porque ele falou muita coisa em pouco tempo e abriu as nossas mentes para depois em casa, no nosso dia a dia, até na prática, a gente ruminar, a gente repensar tudo aquilo que foi falado. Lembre-se que o Senhor disse a Ezequiel e também ao querido evangelista João, coma o livrinho, coma o livrinho, coma o livrinho. Não é só ler o livrinho, não é só estudar o livrinho, é comer o livrinho. É fazer com que digiramos. Eu esqueci o verbo agora, viu? É uma coisa rara. É necessário que possamos digerir. Coloquei aqui um verbo para poder me socorrer. Possamos digerir o livro, comer o livro. Oh, glória a Deus. Então,
relate o plano de Mardoqueu, o temor de Ester. O segundo objetivo, considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu. E terceiro, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Primeiro, então, o perigoso plano e o temor de Ester. Esse é o primeiro tópico, o perigoso plano e o temor de Ester. Primeiro, quando soube da inscrição do rei, do edito real, que não voltava atrás, porque era a lei dos medos e dos persas. E aqui estava na Pérsia, na capital Suzã. E é bom que você saiba que nem sempre um reino, um império tinha apenas uma capital. Às vezes tinha duas, às vezes tinha até mais. E nesse caso, a capital então do reino era Suzã. E quando saiu o edito real e a quantidade de prata que o rei prometera a Ramã, dando-lhe os judeus nas suas mãos, então Mardoqueu, ele faz um lamento. Eu falei disso na lição anterior. Um lamento, um senhor lamento. E quero falar um pouco sobre lamento. Você sabe, a nossa sociedade tem engolido o choro. Engolido o choro. A minha mãe dizia, engula. Engolia o choro. Veja, engolir o choro pode ser um bom alento naquele momento para você passar por aquilo com uma certa honradez, mas você não pode estar sempre engolindo o seu choro. Há momentos em que é necessário, há momentos que é quase obrigatório chorar, exprimir aquilo que está dentro do seu coração, expressar verdadeiramente aquilo que se sente, sem vergonha. E veja uma coisa interessante aqui nesta Câmara. Você já percebeu que quando um repórter, um jornalista, está entrevistando uma pessoa, se a pessoa ri, ela não pede desculpas? Mas se ela chora, me perdoe, me desculpe. Eu não entendi, são todas as duas emoções ou não? O riso não é uma emoção? O choro também não é uma emoção? E às vezes a pessoa, erroneamente, por causa do costume, ela diz assim, desculpe, eu me emocionei. Não, você chorando está se emocionando e você rindo também está se emocionando. É a emoção da alma. Mas a nossa sociedade tem suprimido, reprimido a voz de choro. E isso tem reflexos, isso tem consequências. À medida que você internaliza aquilo que deveria ser exteriorizado, então você sofre duas vezes. Primeiro pelo fato, pela emoção, pela perda, pela decepção, pela desilusão. E segundo, pelo fato de se estar alimentando de lágrimas. O profeta Jeremias, ele diz, as minhas lágrimas me servem de alimento. Mas ele estava chorando, ele escreveu isso. Ele disse, eu queria que meus olhos se transformassem em baldes, para poder chorar. Eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero rasgar as minhas vestes, eu quero tirar os meus cabelos. Eita, isso é lamento. Parabéns quem consegue se lamentar de verdade, porque foi isso que começou a salvação do povo. Foi, glória a Deus, eita Deus, foi isso que começou. Está escrito assim, ó, eu procurei um homem que estivesse na brecha para não destruir a cidade, mas não achei. Eu procurei alguém que estivesse chorando. Veja, gente, Jesus chora sobre a cidade. Ele sente as dores da cidade de Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos quantos são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas e tu não quiseste. Eis que desde agora a vossa cidade ficará deserta. Então um lamento, um choro bem feito, bem urdido, não fingido, mas real.
Isso faz uma diferença. Então, Mardoqueu fez uma coisa naquele reinado, não se podia estar pobrezão. Imagine, perto do palácio do rei, um pobre, não. Um rasgado, não. Um choroso. Você se lembra que quando Neemias, ele soube do estado da sua cidade natal, Jerusalém, e o seu irmão Anani foi quem contou, ele disse que esteve 3 dias e 3 noites, não comeu nem bebeu, só chorando e apresentando ao Senhor a causa. E então ele foi lá se apresentar ao rei e disse: o que você tem? Caô. Não, você está triste? Ele temeu, porque não podia entrar triste na presença do rei. Entende? Assim também mutatis mutandis, ou seja, com alguma diferença de reinos, mas ele também estava chorando, vestido de pano de saco, em humilhação total. Não era possível isso, mas ele queria chamar a atenção. Ele queria chamar a atenção. Você quer chamar a atenção do seu Senhor? Você quer chamar a atenção dele? Então ore, jejue. Tenha essa prática de jejum. E eu vou jejuar mais, claro, tudo dentro da norma, mas a doutora Alda Veloso, uma especialista, ela me disse e me fez recobrar um antigo costume dos meus pais. Quando era a véspera de Santa Ceia, quando dava meia-noite, ninguém comia mais nada. Não podia comer mais nada. Antes de dormir, não comia. Só ia comer depois da Santa Ceia. Era o momento de sacrificar a nossa própria carne. Ela disse que é um pouco diferente. Na verdade, a partir das 19 horas do dia anterior da Santa Ceia, já não se deve comer mais nada, a não ser após a Santa Ceia. Isso é tão interessante, ela disse, porque faz com que o nosso estômago ele dê uma descansada, ele dê uma parada. É um jejum chamado jejum intermitente. E eu não estou aqui, eu não sou médico, não estou aqui fazendo uma indicação, eu estou apenas falando, porque a Bíblia também diz que o jejum, ele chama a atenção de Deus, mas também pode ser benéfico para o nosso corpo. Enfim, o Mardoqueu, ele se lamenta, chora, e então aquele que chora para Deus tem resposta. Esther soube disso, seu tio não está bem não. Seu tio, rapaz, está mal lá, está chorando e tal. Aí ela pede a Hataque, um dos eunucos, que vá lá. Procure saber o que é isso aí. O que é que meu tio tem? Glória a Deus. Saibam, meus amados irmãos, que Moisés chamou a atenção da rainha porque chorou. E também Mardoqueu chamou a atenção porque chorou. Chorai, chorai, é tempo de chorar. Chorai, sacerdotes. Chorai diante do altar do Senhor, para aquele que a seu tempo nos escute e nos ouça. Glória a Deus. Porém, havia, como você sabe, um obstáculo. É que após as tratativas, após saber, após idas e vindas dos mensageiros, então Esther disse assim: olha, você sabe que eu não posso chegar até o rei de qualquer forma. Se eu for até o rei, ele vai pensar que eu estou querendo alguma coisa. Vocês me entendem, né? E eu não posso. Senão eu posso morrer, a não ser que ele estenda o cetro real. E Mardoqueu mandou dizer para ela: veja bem, você está relativizando, eu estou fazendo uma significância. Eu estou parafraseando o texto bíblico, mas dando o significado. Nos dias de hoje, você está relativizando a coisa, Esther. Não pense que porque você está no reinado, que você está no palácio, que essa coisa não vai te alcançar, não. Vão ficar sabendo que você é judia. E ela disse: então, mande todo mundo aí da fortaleza orar por mim. Jejue, não coma nada. Passe 3 dias. Eu vou estar na frente do rei.
Tomara que ele se apiede de mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ela então viu que havia um obstáculo não somente real, mas também um obstáculo legal. Era a lei que não permitia. Ela disse, já tem um tempo, já tem um mês que ele não me chama, que eu não me deito com ele. Mas quando Deus quer, acontece. Quando Deus quer, aquilo que é não se transforma num sim, para a glória do nome dele. E você, professor, às vezes não passa também apertos na sua vida? Apertos não apenas financeiros, mas negativos, de pessoas que você esperava um sim. Ou como é ruim a gente levar um não quando espera um sim, não é verdade? Mas veja, se for da vontade de Deus, sendo da sua vontade, e você chorando e pedindo ao Senhor, e entregando o seu caminho ao Senhor, e confiando nele, Ele vai fazer tudo. Ele vai abrir as portas fechadas, Ele vai fechar as portas que estão abertas. Ele vai fazer milagres na sua vida, na vida da sua família. Crês tu isto? Amém. E por fim, o terceiro subtópico é o autoritarismo e morte. E aqui eu quero falar mais uma coisa que achei muito interessante. É que a Bíblia diz que a soberba antecede a queda. A altivez de espírito, ela antecede a queda de alguém. Ramã estava muito bem perto do rei, mas ele queria mais. E eu já falei disso aqui, sim. Ele queria se utilizar da proximidade do rei para destruir os seus desafetos. Eu falei que Ramã era agagita, que ele era descendente dos amalequitas e também de Agag, não é verdade? Então, ele queria utilizar-se da sua proximidade para vingar o seu povo e a sua família real. Nunca faça isso, nunca faça isso. Sempre utilize a proximidade com o rei para ajudar pessoas, para justificar pessoas, para proteger o rei, como foi o caso de Ramã, porque foi para isso que Deus te colocou aí. Foi para isso que Deus me colocou aqui. Amém? Glória a Deus. Mas o autoritarismo de Ramã me fala mais uma coisa aqui nesta Câmara. É que vejam, quando Mardoqueu ele dá o plano a Esther, que na verdade não é um plano só de Mardoqueu, é um plano de Deus. Eu vou chegar até o rei. Orem para que ele me estenda o cetro real. Orem para que ele me ouça. Jejuem para que ele seja complacente e compassivo comigo. Mas havia um obstáculo, e esse obstáculo era legal e real, já disse. Mas o rei, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, Ramã, o que é que se faz ao homem cujo homem o rei se agrada? E Ramã pensou, quem seria este homem a não ser eu? Eu quero falar sobre isso. As pessoas que acham que são dignas de louros, elas estão com um grande problema. Porque não podemos jamais trabalhar pelo aplauso. E eu quero que você me escute muito bem isso. Você que é um bom professor, mas você tem trabalhado sempre buscando o feedback, sempre está buscando um louro, sempre está buscando as palmas, sempre está buscando e se desafiando para ter o melhor. Veja, a competitividade, ela é boa em muitos aspectos. Uma igreja, uma empresa, uma nação sem competição, ela pode cair no comodismo, na apatia, porque ninguém quer ser melhor do que ninguém. Então, é claro que a competitividade ela é positiva em muitos aspectos. Mas quando a gente sempre trabalha não para vencer a nós mesmos, para melhorarmos a nós mesmos, e até em comparação com outros, sem ser isso inveja ou ciúme, mas apenas a melhoria das condições, quando a gente sempre trabalha achando que o nosso nome tem que ser citado,
A nossa pessoa tem que ter a oportunidade, a gente tem que ter a precedência, temos que estar nos melhores lugares, ocupar as melhores cadeiras, os melhores espaços. Aí isso começa a se transformar numa noia. Não aquela noia, mas a paranoia. Uma pessoa que quer sempre aparecer e quando alguma coisa não dá certo, se fecha, se escandaliza. Meu Deus, cuidado com isso, cuidado com isso. Trabalhe, porque os resultados vêm. Você sabia? À medida que você trabalha, à medida que você se desafia, à medida que você se aperfeiçoa, uma hora as coisas vão chegar. Se você não é bom em um aspecto da vida, mas no outro você se especialize. Estude, ore, leia, se exercite, melhore. Então alguém vai dizer, você melhorou muito. Mas quando você começou a pregar, você dizia para o molde, para a riba, para de baixo. Você dizia, né, irmãos? Né, irmãos? Você assoviava. Agora você tem uma postura. Agora você não grita muito. Agora você não fala muito para dentro. Agora você melhorou. Como é que foi isso? Ah, eu sabia que eu não estava bem. Eu queria mais, então eu fui melhorando, melhorando, melhorando. E graças a Deus hoje eu posso olhar para as pessoas, hoje eu posso falar com o público, hoje eu posso passar uma informação de uma maneira dinâmica, de uma maneira elegante. Mas nunca opere apenas para o retorno. Tem muita gente que está sendo laureada sem merecer. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas o final nunca é bom, porque pode ser que haja uma concorrência de repente e a Bíblia diz assim, se você, Deus falando a Jeremias, se você se cansa correndo com homens, como é que vai ser quando você tiver que disputar com cavalos? Imagine aí. Não se acomode, procure sempre melhorar, mas não espere tanto os louros, porque eles virão mais cedo ou mais tarde, tá certo? Então vamos lá. O segundo tópico fala sobre o convencimento de Mardoqueu a Esther. Como foi que Mardoqueu convenceu a Esther? E aqui eu quero falar também de algo interessante, dia a dia. O poder do convencimento. Como você faz quando alguém lhe dá uma negativa? Tem muita gente que não consegue conviver com negativa. Você sabia disso? Não. Tem pessoas que se for bater a porta e ela estiver fechada, a pessoa nem bate. Tem outras pessoas que ao bater na porta logo não abrem, então ela vai embora. E fica de bico, fica triste. Mas tem pessoas que são melhores do que isso. Tem pessoas que batem na porta e depois grita. E depois, eu sei que você está aí, viu? Venha, estou lhe esperando. Ei, marcamos hoje de ir para o culto. Cadê você? E nada, a pessoa está lá dentro, ó. Deixa pra gente ir embora. Hoje eu não quero ir não. Hoje eu vou assistir o Bahia, vou assistir o Vitória, vou assistir o Faustão. Eita, eu prometi ir para esse crente, mas tomara que ele vá logo embora. E o crente dá uma paradinha. Deixa eu ver se ele já foi. Será que já foi? Abre a porta. Ainda bem que você tá... Eita, meu Deus, agora eu tenho que ir. Você sabia que é assim que acontece? É assim que acontece. Muitas vezes é preciso convencer com bons argumentos. Com bons argumentos. Aquele que recalcitra, aquele que está em dúvida. Não, a gente vai, com certeza. Eu tenho certeza que Deus tem uma obra. Olha quantas pessoas, vou falar aqui agora. Você que prega, você que apela às pessoas, dê sempre um tempo para que as pessoas possam ouvir novamente o chamado de Deus. Elas já ouviram a pregação, mas agora elas têm que ter um tempo para absorver aquela palavra e decidirem. E graças a Deus,
Eu tenho tido muito bons resultados com isso, porque é cerca de 2, 3, até 5 minutos para um hino, para o convencimento. Teve um dia que eu ganhei 9 pessoas de uma vez só no culto do amigo. E sabe de uma coisa? As 9 pessoas que aceitaram Jesus, elas continuam firmes. As 9. Então vejam bem, o que é isso, gente? É o meu poder de convencer? Também. O Espírito, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, mas saiba o que Paulo disse, todos os dias, nos templos e nas casas, a gente pregava o Evangelho e convencia a gregos e a judeus acerca de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então, o poder de convencimento também é muito importante. E aqui eu volto, porque Mardoqueu disse, ele usou uma palavra especial. E, olhe, você está no palácio, mas não pense que isso não vai te alcançar, não, porque vai. Segundo, quem sabe não foi exatamente para isso, ou esse momento, que você chegou até o palácio. Esther disse, rapaz, é mesmo. Eu não tinha condição nenhuma de estar aqui. Eu sou órfã. Meu tio me criou, meu tio me aconselhou. É verdade, meu tio pode ter razão. Eu vou arriscar. Por isso que ela disse assim, olhe, orem por mim e jejuem, porque depois eu vou ao encontro do rei. Eu vou pedir para entrar na recâmara ou na câmara secreta do rei. Se ele me deixar viver, eu viverei. E se não, eu morrerei. Esse poder de convencimento vem da parte de Deus, minha gente. Essa capacidade de a pessoa ver de uma maneira panorâmica aquilo que está se passando. Olha, isso aqui não é qualquer momento, não. Isso aqui é um momento único, esse é um momento decisivo. Você tem que se colocar. Gente, tem tantas pessoas que estão numa posição de honra, mas não querem correr riscos. Não vou me meter com tal pessoa, porque é problema. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí, meu irmão? Quem é você? Qual a sua identidade? Deixando a prova passar, os seus irmãos queridos, para depois vir por cima e dizer, e aí, como é que foi aí? Estou aqui, estou com vocês. Que com vocês o quê? Confiar em Deus não é tentá-lo, ou seja, Esther confiou no Senhor, mas ela temia o rei. Por isso que ela pediu que se fizessem orações e súplicas antes de que entrasse no Palácio Real. Vamos ao terceiro tópico, porque ele vai falar sobre o plano. Esther entra à presença do rei e propõe o quê? Propõe um jantar. Rei, se for do seu agrado, meu rei, eu quero fazer um jantar amanhã e quero que o senhor chame Ramã. Quando Ramã recebeu esse convite, ele ficou muito feliz. Ele se sentiu honrado, porque ele sabia que o rei devotava a Esther um grande prazer, um grande amor. Então ele disse, eu estou por cima, eu estou bem. Além de matar os judeus, eu vou ganhar a prata, que o rei me prometeu, e ainda ganhei o coração da rainha. Estou bem. Mas Deus, ele tinha um outro plano. Muitas vezes a agenda do inimigo é te envergonhar, é desfazer o seu ministério, é desfazer a sua classe, mas a agenda de Deus, ela é diferente. Deus já escreveu na sua agenda, e a agenda de Deus é vitória para a sua vida. Glória a Jesus. Agora Esther, então, age com prudência, com aconselhamento, com preparação e depois com ação. Ela temia, é verdade, o rei, mas ela temia antes do rei, ela temia o seu tio, respeitava o seu tio, ouvia o seu tio e também ela ouvia a Deus. Ela agora havia compreendido que ela era um instrumento de Deus para salvar o seu povo.
O rei, então, quando sabe que Esther está lá, estava de boa, estava de mansa, estende o cetro real. E agora é só vitória. Diga, rainha, o que é que você quer? O rei, eu sei que o senhor editou algo aí, mas tem alguém perseguindo o meu povo. E perseguindo o meu povo, persegue a mim também. Como é o negócio? Perseguindo o seu povo? Rei. E quem é? É esse mau Amã. Amã passou mal na hora. Na hora, começou a passar mal. Ele não sabia que Esther era judia. Aleluia, glória a Deus. Foi naquele momento que ele veio a saber. Glória a Deus. Mas ele não sabia por isso. Não, não é assim não. Se soubesse que Esther era judia, ele não teria tentado, mas também Deus não teria salvado o seu povo. E também não haveria o dia de Pur ou o dia de Purim, o dia da sorte lançada. Tudo tem propósito, irmãos, tudo tem objetivo de Deus. Nada caminha, a história não caminha sem o escrevente, sem aquele que edita as normas. É ele quem ergue reis, é ele quem destrona reis. É ele quem faz, é ele quem desfaz, é ele que assina decreto, é ele quem deturpa os decretos legais, porque ele é soberano, ele é o príncipe dos reis da terra, o seu nome é Jeová, Jeová Jiré, Jeová Sabaoth, Jeová Tzidkenu, Jeová Rafá, o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, falamos sobre o plano de livramento e o papel de Esther. E concluo dizendo, Deus, Ele quer que você também seja especial para a sua geração, para o seu povo. E mesmo que você não esteja diante de milhares ou milhões de pessoas, mas esteja diante da sua classe fazendo a vontade de Deus, sendo um instrumento bem afiado ou bem afinado para ser usado por seu Salvador, combatendo contra o pecado e falando sempre do seu santo amor. Até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.